A Bíblia diz que o sol parou, que estrelas caíram do céu, que há águas acima do firmamento e que a terra tem fundações que jamais se abalam. Para muitos, essas afirmações são apenas erros científicos, contradições entre fé e razão, entre religião e ciência. Mas e se não for bem assim? E se a Bíblia estiver falando com a linguagem do seu tempo, refletindo a experiência dos homens, sem comprometer a verdade de Deus? Neste vídeo você vai descobrir como a ciência, longe de destruir a fé, ajuda a revelar a beleza, o contexto e a profundidade desses textos, e vai ver que o que parecia erro era apenas uma questão de perspectiva. Já vou pedindo para não deixar de se inscrever no canal, já curta o vídeo e compartilhe, assim você fará com que mais vídeos como esse sejam produzidos. O livro de Josué relata um momento extraordinário. O sol teria parado no céu e a lua se detido, prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. Aos olhos modernos, isso parece um erro grosseiro, já que sabemos que é a Terra que gira em torno do sol e não o contrário. Mas até o século XVI, a maioria da humanidade ainda acreditava no modelo geocêntrico, defendido por Ptolomeu no século II. Segundo essa visão, o sol e os demais astros giravam ao redor de uma Terra imóvel. Foi somente com Nicolau Copérnico, em 1543, que o heliocentrismo ganhou força, a ideia de que a Terra gira em torno do Sol. Galileu Galilei, no século XVII, confirmou isso com seus telescópios, mas enfrentou oposição da Igreja da época. Josué, assim como todos de sua era, descreveu o fenômeno com base no que parecia estar acontecendo: o Sol e a Lua se movimentando no céu. A Bíblia não erra, mas fala conforme o entendimento da época, usando a chamada linguagem fenomenológica. Até hoje, nós dizemos, o Sol nasceu ou o Sol se pôs, e ninguém por isso está cometendo um erro científico. Em uma de suas parábolas, Jesus afirma que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas que cresce e se torna a maior das hortaliças. Hoje, sabemos que existem sementes bem menores do que a mostarda, como as das orquídeas, que podem ser vistas apenas com o microscópio. Mas essa descoberta só veio séculos depois, com os avanços da botânica moderna, especialmente a partir do trabalho de Carl Linnaeus no século XVIII. No entanto, a afirmação de Jesus continua verdadeira dentro do contexto agrícola da Palestina no século I. A mostarda era de fato a menor semente cultivada pelo povo judeu da época, e todos entendiam perfeitamente a comparação. O propósito da fala de Jesus não era técnico, mas pedagógico, mostrar que algo aparentemente insignificante, como a fé, pode crescer de forma surpreendente. Mais uma vez, a mensagem espiritual é maior do que a precisão científica da linguagem. Em Levítico, Deus orienta que a lebre não deve ser consumida, pois rumina, mas não tem casco fendido. A questão aqui está no termo rumina, pois a zoologia moderna classifica a lebre como não ruminante. No entanto, estudos do século XIX e XX revelaram que a lebre pratica um comportamento chamado secotoquia. Ela reingere fezes moles para extrair nutrientes que não foram totalmente absorvidos na primeira digestão. Aos olhos do observador antigo, esse comportamento se assemelhava muito à ruminação dos bois. Sem anatomia interna revelada pela ciência, o texto bíblico reflete exatamente o que o povo via, e com base nisso, Deus se comunicava. Aqui não há erro, mas uma linguagem coerente com o conhecimento empírico do povo hebreu. Em uma das visões do Apocalipse, o texto afirma que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes que caem de uma figueira. Sabemos que uma estrela é um corpo gigantesco, como o Sol, e que cair na Terra seria impossível. Mas o entendimento antigo das estrelas era muito diferente. Elas eram vistas como pequenos pontos de luz presos em uma abóbada celeste. O conceito moderno de estrelas e galáxias só começou a se formar a partir dos estudos de Tycho Brahe, Kepler e Galileu, entre os séculos XVI e XVII. Curiosamente, um evento real muito semelhante à descrição do Apocalipse ocorreu em 1833. Uma chuva de meteoros impressionante iluminou os céus dos Estados Unidos. Milhares de meteoritos riscaram o céu em uma só noite, dando a sensação de que estrelas estavam literalmente caindo. Muitos consideraram aquilo um sinal do fim dos tempos. O Apocalipse, como é característico, usa linguagem simbólica, mas baseada em fenômenos naturais reais, que causam forte impacto visual. A mensagem é clara. O juízo divino virá como um colapso dos céus, um evento cósmico e incontrolável.
O relato da criação em Gênesis diz que Deus separou as águas, criando um firmamento entre as águas de cima e as de baixo. Essa linguagem reflete o modelo cosmológico do Antigo Oriente, em que o céu era uma espécie de cúpula sólida, o firmamento, que sustentava reservatórios de água. A meteorologia científica só começou a se desenvolver no século XVII. Edme Mariotte e Pierre Perrot demonstraram que a água da chuva vinha da evaporação, condensação e precipitação, dando origem à noção moderna do ciclo da água. Para os antigos, porém, a chuva que caía do céu indicava que havia águas lá em cima. O texto de Gênesis comunica verdades espirituais, como a ordem e o poder criador de Deus, usando referências compreensíveis para o povo da época. A Bíblia não ensina meteorologia, mas revela que o universo foi criado de forma intencional e organizada. No episódio da tentação, o diabo leva Jesus a um monte muito alto e mostra todos os reinos do mundo. Nenhuma montanha permite essa visão literal, mas essa descrição está longe de ser um erro. No mundo antigo, as montanhas eram associadas a lugares de revelação espiritual, visão ampla e encontros com o divino. O texto provavelmente representa uma visão espiritual ou simbólica, em que Jesus contempla as ofertas de poder mundano. Hoje temos satélites que podem mostrar imagens globais, mas isso só foi possível a partir do século XX. Na época bíblica, a linguagem usada estava de acordo com os elementos simbólicos da tradição judaica. O foco não era topográfico, mas teológico. Jesus resiste à tentação do poder para cumprir a vontade de Deus. Em vários trechos da Bíblia, a terra é descrita como tendo fundamentos, ou sendo fixa e imóvel. O Salmo 104:5 diz que Deus firmou a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Essa linguagem parece contradizer a ciência moderna, que comprova que a Terra gira em torno de si mesma a cerca de 1.670 km por hora no Equador e orbita o Sol a mais de 100.000 km por hora. No entanto, até o século XVI, a ideia de que a Terra era imóvel era a visão dominante, tanto no meio religioso quanto científico. O modelo geocêntrico proposto por Ptolomeu sustentava que a Terra estava no centro do universo, imóvel, com os céus girando ao seu redor. Foi somente com Nicolau Copérnico e depois Galileu Galilei que o modelo heliocêntrico foi defendido com força. Galileu chegou a ser condenado por heresia em 1633 por afirmar que a Terra se movia, contrariando a interpretação literal de textos como esse. Mas os salmistas e profetas não estavam fazendo ciência, e sim usando linguagem poética, simbólica e experiencial. Do ponto de vista humano, a Terra parece firme e estável. O chão não se mexe aos nossos olhos. Portanto, quando a Bíblia fala em fundamentos, ela está dizendo Deus sustenta todas as coisas com firmeza, não ensinando física ou astronomia. Por hoje é só. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual desses fenômenos você achou mais interessante. E se você conhece outro exemplo parecido na Bíblia, escreve aí também. Vai ser ótimo aprender junto com você. Até a próxima!